Gente, hoje falando com vocês sobre um tema, assim, para mim, da maior importância, pneumonia infantil. Da maior importância, porque essa é a doença que mais mata crianças com menos de 5 anos de idade. Como não dá importância a um assunto dessa ordem, né? Isso é uma realidade do Brasil, uma realidade do mundo inteiro. Por isso a gente está aqui com os nossos especialistas para trazer informação, ajudar a identificar, ajudar a gente a ficar alerta e saber que quando a criança está lá, como é que ela está lá, prostradinha, molinha, com dificuldade de respiração, tendo febre, tosse, é hora de dizer, olha, tenho que procurar um especialista. Procura o pediatra, né? O pediatra vai olhar, vai identificar, vai poder dizer se já precisa de um especialista ou não, mas é hora de procurar um médico para evitar que essa criança possa ter um agravamento dessa situação, não é por aí? Uhum. Conta pra gente rapidinho, só os tipos de pneumonia que tem pra gente, pra eu ficar aqui. Bom, isso, em linhas gerais, é o seguinte, a pneumonia é uma inflamação do pulmão, né? E a que a gente está enfatizando hoje é a pneumonia aguda, né? Que é a mais mata, essa coisa toda, geralmente por bactérias, como nós acabamos de falar até agora. Então, essa é uma pneumonia infecciosa aguda. Mas há outros, mesmo nas pneumonias infecciosas, há pneumonias causadas por esses agentes que o Cláudio lembrou, são os chamados agentes atípicos, né? Um tipo particular de pneumonia. Os vírus são cada vez mais frequentes, mais comuns, também como causa de pneumonia. E tem as pneumonias não infecciosas, né? Que são relativamente mais raras, mas podem ser causadas por processos alérgicos, podem ser causadas, uma delas que de vez em quando aparece, por ingestão de óleo mineral, aquele óleo vai para o pulmão, crianças que tomam óleo mineral para problemas digestivos, né? Então, essas são pneumonias alérgicas, pneumonias químicas, causadas por irradiação, então tem uma quantidade enorme, mas as pneumonias infecciosas mesmo, que são as que nos interessam hoje, são basicamente por bactérias e algumas por vírus e outros agentes menos comuns, né? Tá bom. Até vermes podem causar pneumonia, né? Mas são causas mais raras. Já entendi, não vou perguntar mais das outras. Vou ficar só na pneumonia infecciosa aqui, até para a gente não perder o foco. Exatamente. E para poder né, não dispersar a cabeça da mamãe, da cuidadora, da professora, e ela poder se focar nessa questão, né? Quando a gente percebe, né, a criança está diagnosticada com pneumonia, qual é o tipo de tratamento que se faz? Como é que é o cuidado dessa doença? Em que momento, por que a gente tem tanta mortalidade de crianças, né, por conta dessa doença? Se é uma doença tratável, é fácil o tratamento? Um monte de pergunta, mas é porque eu sei que vocês vão responder tudo junto mesmo. É um tratamento fácil, né, mas tem que ter atenção da família, né? Observando a curva térmica, que é a temperatura, cada vez que medir a temperatura é interessante anotar no papel para ver se a temperatura está largando. É interessante a família perceber como é que estão os sinais de atividade da criança, se ela continua prostrada, se está mais ativa. Em relação à alimentação, se a criança está se alimentando bem, se está voltando a se alimentar, que normalmente a criança para de comer e o apetite vai voltando devagar, né? Então, são esses sinais que a família tem que ficar alerta, caso não melhore com o tratamento instituído, que normalmente é antibiótico por via oral, em 48 horas, retorna-se ao pediatra para poder ver qual vai ser o próximo passo, né? E o tratamento é o antibiótico. Né? De acordo com o que você examinar, como tiver a criança no primeiro exame, normalmente é benigno, a gente faz antibiótico oral, né? E se avalia 48 horas depois para ver como é que foi essa evolução. Agora, não é fácil assim, não é tão fácil assim. Tem crianças que não aceitam antibiótico, vomitam antibiótico, né? E às vezes a evolução não é da maneira que a gente quer, aí quando volta a gente leva um susto, a gente começa a pensar nas complicações que pode ter dado caso esse antibiótico tenha falhado, né? Uma criança que tem a pneumonia, ela fica, a partir do tratamento, ela fica curada. Ou, tipo assim, a doença é tratada, mas fica
incubada de alguma forma e pode depois ter um outro fator que vai desencadear novamente. Cura realmente ou tem essa questão de que uma vez tendo pneumonia, para sempre? Não. Clêmax. Isso, como o Cláudio chamou a atenção também, essas coisas em medicina nunca são taxativas, né? Mas, para efeito do que a gente está falando hoje, pode-se dizer que um tratamento comum de uma pneumonia, que é feito durante 7 dias, 5 a 7 dias, é um tratamento que é capaz de curar a maioria das crianças. Então, desde que ela tome antibiótico corretamente, faça o acompanhamento, etc., ela vai estar curada. Claro que tem as exceções, né? Tem aqueles casos, como ele chamou a atenção, de que 48, 72 horas depois, a criança não melhora. E aí, eventualmente, necessita até de ser internada, necessita de alguns cuidados especiais, essa coisa toda. É uma minoria de casos, mas existe. Há casos em que a criança, embora curada, ela pode ter algum fator do seu organismo que favoreça que ela tenha novas pneumonias. Né? Então, uma criança alérgica, por exemplo, ela poderá ter uma pneumonia, daqui a 2, 3 meses ter outra, etc. Mas a regra é que a criança, uma vez que foi identificada a pneumonia e se começa o tratamento com antibiótico, ela vai ficar curada. Perfeito. O tratamento para uma criança é o mesmo tratamento que se aplica para um adulto ou tem fatores diferentes? Não, é o mesmo tratamento com doses diferentes, né? As formulações são diferentes. Em criança é líquido, em adulto normalmente é comprimido. Né? A injeção hoje, cada vez a gente está fazendo menos. A gente estava até discutindo numa outra reunião que antigamente a gente fazia muito mais antibiótico injetável do que hoje. Hoje a gente tenta muito mais oral. Normalmente são mais palatáveis. Né? Normalmente a criança aceita bem o antibiótico. E esse um ponto de atenção, o senhor estava falando, né, a questão da medicação do antibiótico, é cumprir o tratamento, né? Não interromper esse tratamento. Normalmente antibiótico, quando você começa a tomar, você tem que tomar até o fim. Se você para no meio, o organismo meio que ele vai se fortalecendo com relação àquele antibiótico e daqui a pouco essa criança vai precisar tomar antibióticos mais fortes. É por aí? De certa maneira, é mais ou menos isso, né? O que ocorre é que frequentemente esse tratamento mal feito também não vai levar a um êxito, né? Então a criança vai ter uma evolução mais demorada, pode ter alguma complicação. E o que leva geralmente a esse tipo de problema, que pode-se dizer assim que seria a resistência aos antibióticos, né? Como você estava chamando a atenção, às vezes um uso mal conduzido de antibióticos. Quer dizer, a criança espirra, tem uma tosse, toma antibiótico. Daqui a 15, 20 dias toma mais outro. Não sei, né? Isso acaba podendo levar a uma resistência aos antibióticos. Então, quando ela precisar, numa oportunidade, vai ser mais complicado. Né? Está viciada em antibióticos. Então, o uso abusivo de antibióticos é um outro problema, né? Que a gente não comentou até agora aqui, mas é frequente, isso em todo mundo ocorre, e a gente tem que tomar muito cuidado para reconhecer aqueles casos. Nem sempre precisa partir para o antibiótico, né? Algumas doenças nem sempre precisam partir. As infecções virais, as gripes, os resfriados curam sozinhos, né? E só para colocar essa receita controlada, que agora para comprar antibiótico, melhorou muito. Porque antigamente o paciente ia lá e ele se automedicava. A mãe comprava antibiótico e dava para a criança, né? E chegava no consultório, já deu antibiótico 2, 3 dias e não melhorou. Muitas vezes na dose errada. Né? No intervalo errado. Exatamente. Às vezes isso já usou para um filho, alguém usou, né? Alguém da família, um conhecido, etc. A gente já usou para esse tipo de doença, então usa também. Exatamente. E esse é um erro comum, mas que a gente não deve fazer. Né? Não deve, porque cada pessoa tem o seu processo, essa questão toda, e é realmente individualizado, né? Cláudio, você tinha falado lá no início do programa, eu te perguntei assim, no consultório, como é que é, né, a fluência dessa doença? Você me disse assim, olha, no consultório é menos porque as pessoas têm um pouco mais de poder aquisitivo, se cuidam mais. E aquelas pessoas que não têm mais poder aquisitivo, que é a grande maioria da população brasileira, como é que faz? O nosso sistema de saúde, ele tem condição de dar esse atendimento preciso, de fazer o acompanhamento necessário para as nossas crianças? Como é que está isso? Bom, nós temos que reconhecer que há um investimento muito grande
do sistema de saúde já há décadas, como nós conversamos antes, sobre a questão da pneumonia. Então, já houve, na década de 80, treinamentos de médicos, enfermeiros, já houve uma padronização de condutas para a pneumonia que existe, está vigente até hoje. A rede pública, de modo geral, tem antibióticos que são capazes de tratar a maioria das pneumonias. Então, há um investimento muito grande, tanto que é assim que houve uma redução do número de casos. Agora, hoje se tem ainda essa dificuldade de, primeiro, reconhecer, as famílias reconhecerem a pneumonia. Nas comunidades mais carentes, por exemplo, a questão dos agentes de saúde. Eles mesmos teriam que reconhecer casos de pneumonia e dar o atendimento adequado, né? Os médicos, muitas vezes, têm alguma dificuldade porque tem treinamentos diferentes e tal, etc. Há uma profusão de antibióticos no comércio que muitas vezes confunde o profissional, diz qual eu vou usar e tal, embora haja normas específicas. Então, são muitos pontos de estrangulamento, né? Mas, de qualquer maneira, pode-se dizer que na prática hoje, nas grandes capitais ou nas cidades maiores do Brasil, nós temos a condição de atender a maioria das crianças com pneumonia, desde que haja um mínimo de organização e uma padronização de condutas, né? Certo. Que a gente evite esse uso indiscriminado de antibióticos, usar para a infância praticamente um antibiótico conseguiria resolver, né? A amoxicilina, que é um antibiótico por via oral, pode ser na prática que ele conseguiria resolver. Então, já tem algumas coisas que são bem estabelecidas, mas o reconhecimento dos casos ainda pelas famílias e pelos alguns profissionais de saúde ainda é difícil, né? Ainda é difícil. Talvez por isso ainda esse índice de morte, então, né? Porque quando vão tratar já está num estado mais avançado e mais crítico e de repente sem contar que a criança pequena pode evoluir muito rápido. Então, se esse reconhecimento não for feito logo nas primeiras horas, a criança com 2 dias ela já pode ter complicações sérias, né? Porque a criança, quanto menor, ela tem maior gravidade da infecção, né? E menor resposta do organismo. Então, são pacientes que você tem que ter uma atenção maior, né? Uma febre numa criança com problema respiratório com 2 meses de idade, a indicação de uma internação de uma criança com menos de 2 meses é muito mais rápida do que com uma criança de 1 ano ou 2 anos. Certo. Aquela criança com menos de 2 meses tem que ter uma rapidez muito maior. De 2 a 6 meses também você fica preocupado, muito atento, mas não tanto quanto a de menos de 2 meses, né? Claro. E fica um pouquinho mais atento do que aquela criança de 6 meses a 1 ano. Então, o médico tem que estar atento a isso, tem que estar preparado. E a família entender que o médico está do seu lado. E existe médico no Brasil inteiro, né? Disponível para esse tipo de diagnóstico. O posto de saúde, UPA, né? Nos lugares até mais longe, agora o programa Mais Médicos, né? Isso existe, tem como recorrer. Agora, a família... Eu acho que esse programa é importantíssimo para isso, para informar os sinais de alerta. Está com a criança em casa, está prostrada, respiração rápida, o nariz está mexendo, está gemente, leva para o hospital rápido, não perde tempo não. Febre passou de 3 dias, vai no hospital, mesmo que não tenha o sintoma, vai para tentar diagnosticar o que é. Eu adoraria ter o mesmo, me perdoem a colocação, né? Adoraria ter o mesmo otimismo de vocês em relação ao Sistema Geral de Saúde no Brasil, mas a gente sabe que nem sempre é tão fácil assim, né? Infelizmente, muitas vezes até a família identifica, busca o sistema de saúde, mas ali vai ter a dificuldade de atendimento, vai ter isso, vai ter aquilo. É só um registro, não é para ser pessimista, porque o que a gente quer enfatizar aqui é que, apesar de todas as dificuldades, você deve procurar um posto de saúde, deve insistir, deve levar a sua criança e buscar dar o atendimento. 2 dias é um tempo muito curto, né? Para a gente ter que garantir o atendimento para evitar um problema maior. Mas é papel nosso, pais, mães, educadores, etc. Cuidar dessa criança. E vocês também, médicos aqui, eu sei que têm o coração nisso e
a ênfase de vocês é pertinente. É bom saber que a gente tem o UPA, tem o posto de saúde, tem o médico da família, tem tudo isso. Tem um agente de saúde, né? Tem um agente de saúde. Que ajuda, né? Gente, ainda tem preconceito com relação à pneumonia, porque com relação à tuberculose a gente sabe que tem, né? As pessoas nem querem falar, a mãe nem quer falar, a própria pessoa nem quer falar que tem porque é doença, sei lá. Com relação à pneumonia também tem isso? Não, eu não vejo assim tanto, não. O que ocorre é que a compreensão do que é pneumonia ainda é difícil para uma pessoa que não seja da área de saúde, né? Né? O que é pneumonia? É uma doença que dá febre, não sei o que, é um pouco diferente da tuberculose, que tem esse estigma todo, né? E muitas vezes as pessoas dizem que estão com pneumonia, mas na verdade é uma tuberculose. Então, essa confusão de termos é complicada. Mas eu acho que hoje em dia, pelo menos, não me parece não, que é verdade, você tem total razão. Mas às vezes no consultório, quando você pega o paciente, mas nunca teve um caso de pneumonia na minha família, primeiro caso, né? Achando que aquilo, não, mas fica tranquilo que com 5 a 7 dias de antibiótico vai ficar boa e vai ficar sem sequela. Você sabe que eu tenho a impressão que eles estão, quando você pergunta isso, eles estão achando que tem um caso de tuberculose? Pois mas talvez por essa ligação, por essa mistura das doenças, né? Pela falta de informação, porque na prática eu acho que ainda tem, nossa, pneumonia, não, é isso aí, nunca teve um caso, não, na minha família nunca teve. Meu filho com pneumonia, parece que é um negócio assim do outro mundo, né? Que é uma coisa assim, meu Deus. Quando na verdade é uma doença comum, provocada por um vírus aí que só requer tratamento, né? Eu vou para o nosso último intervalo e volto ainda para os nossos comentários finais. Eu queria que você comentasse um pouquinho do que você falou sobre falar sobre alimentação. Sei que você já tocou no assunto, mas uns pontos de atenção que você tinha dito aí sobre a saúde da criança. Tá bom. Tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima.